Olá, pessoal. Vamos dar continuidade a um tópico muito importante da garantia da qualidade, que é sobre a rastreabilidade. Bem, então um bom sistema de rastreabilidade dentro da indústria farmacêutica, ele é fundamental para se verificar possíveis desvios de qualidade, principalmente desvios de qualidade que acontecem quando esse medicamento já está sendo comercializado e aí pode acontecer de haver algumas queixas em relação a alguns desses produtos. Então é muito importante que a indústria farmacêutica tenha mecanismos nos quais é possível verificar onde aconteceu essa falha e corrigir, né, se for o caso, realizar o recall, né, recolher toda esse lote que tiver apresentado esse problema e também verificar se existe ou não uma culpa da indústria, porque pode sim acontecer alguma alteração do produto farmacêutico durante o processo de transporte e armazenamento. Então a gente vai ver como é que a indústria lida nessas ocasiões. Bem, então a rastreabilidade de medicamentos ele pode ser entendido como um conjunto de processos, sistemas e procedimentos, né, mecanismos que vão mapear e gerar um histórico de cada posição do medicamento desde a sua origem até o consumidor final. Para isso é importante, antes da gente entrar nessa rastreabilidade externa, antes da gente verificar toda a trajetória desse medicamento até chegar ao consumidor final, é importante a gente abordar nessa primeira parte da aula sobre a rastreabilidade interna. O que seria essa rastreabilidade interna? Bem, dentro de uma indústria farmacêutica, quando recebemos as matérias-primas, todas elas têm que ser devidamente testadas. Então, apesar de vir um laudo do fabricante informando, né, as especificações e quais foram os resultados encontrados, a indústria farmacêutica ela repete essas análises. Então, é muito importante a gente certificar de que essa matéria-prima ela está apta para entrar na produção. Então, ela fica na quarentena até o laboratório de controle de qualidade realizar uma amostragem dessa matéria-prima desse lote que chegou na indústria e só depois de repetir esses ensaios é que essa matéria-prima pode ser liberada para produção, obviamente, se ela tiver atendido todos os requisitos da especificação. Senão, a indústria terá que entrar em contato com o fornecedor e resolver essa questão. Então, dentro do laboratório de controle de qualidade, nós temos três principais etapas, né? Ou seja, o controle de qualidade da matéria-prima, o controle de qualidade do produto em processo e o controle de qualidade de produto final, que são, né, as etapas críticas. E cada uma dessas etapas, a indústria ela aguarda o que nós chamamos de contraprova, ou seja, uma pequena amostra dessas etapas dentro daquela produção, porque se houver um problema futuramente desse lote, a indústria tem como voltar em todo o histórico e conseguir entender onde foi que aconteceu essa falha. E, obviamente, pode ser, por exemplo, que o problema não tenha sido na indústria, mas tenha sido no processo de armazenamento inadequado ou no transporte inadequado. E aí a indústria, a primeira coisa que ela faz é analisar essa contraprova, ou seja, ela deixa uma amostra suficiente para realizar algumas análises dentro de uma casinha, dentro de um espaço específico destinado. Então, ela vai primeiro testar o produto final que a indústria retém nessa contraprova e verificar, né, se ele está dentro das especificações. Caso a indústria perceba que realmente aconteceu uma falha interna, ela vai buscar: será que houve algum problema no controle do processo? Será que houve algum problema na matéria-prima? E aí ela vai testar todas as matérias-primas utilizadas naquele lote, naquele produto. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui no esquema, no quadro, o que seria essa rastreabilidade. Bem, então, vamos pegar aqui uma canetinha. Né? A gente tem, basicamente, o controle de qualidade, né, da matéria-prima, ou seja, toda matéria-prima ela tem que ser testada, tá? E aí, cada matéria-prima dessa, a gente vai guardar uma
amostra, tá? Então eu tenho a amostra da matéria-prima A, da matéria-prima B, a contraprova da matéria-prima C e assim sucessivamente, né? Vai depender da quantidade de matérias-primas que foi utilizada para a elaboração de um determinado produto. E aí nós temos também, vou mudar aqui a cor, para a gente falar do controle em processo, tá? Do produto que está em processo. Então, a gente vai pegar, por exemplo, se for uma forma farmacêutica sólida, vamos supor que eu estou produzindo cápsulas. Essas cápsulas a gente tem uma mistura antes de encapsular, uma mistura que vai além do princípio ativo ou dos princípios ativos, alguns excipientes. Então, no momento que a indústria está lá, né, realizando, você tem o que? Você tem uma mistura de diversos ingredientes, tá? Desse pó, do pó que foi utilizado. E aí, né, isso aqui precisa ser uniforme, né? Existem misturadores específicos, que vocês vão ver lá na tecnologia farmacêutica. E aí você tem o que? A indústria, antes de envasar, o que ela vai fazer? Ela vai, né, obviamente, primeiro certificar que, né, ela vai utilizar matérias-primas que o controle de qualidade já tenha aprovado e vai guardar uma contraprova de cada uma delas. E aí no processo de produção, né, vai haver uma mistura ou de sólidos, ou se tiver, por exemplo, se for forma farmacêutica líquida ou semissólida, você vai ter lá, né, no misturador. E aí, obviamente, antes de envasar isso aqui, ou antes de encapsular, ou antes de ir para a compressão para fazer comprimido, o que vai acontecer? O controle vai tirar uma amostra. Ele vai tirar uma amostra, né? Ou daqui, se for, né, forma farmacêutica líquida ou semissólida. Então, essa amostra, né, ela vai para onde? Ela vai realizar, vai para o laboratório de controle de qualidade. E aí, antes de envasar todo esse líquido, antes de comprimir esse pó ou antes de encapsular esse pó, existem ensaios que a gente chama do controle de qualidade em processo. Então, uma vez que essa mistura, né, esteja uniforme, então que tipo de ensaio que a gente faz aqui? Teor do princípio ativo, né, o principal, mas também existem outros ensaios, principalmente umidade, que é importante ver o teor de água dentro do pó, porque ele vai interferir sim, tanto no processo de compactação, na compressão do comprimido, como também na cápsula, né? E uma umidade muito alta ou muito baixa, ela não é boa para o sólido em si. Então aqui vai ter testes, né, de granulometria, testes, né, o teor de água e o teor de princípio ativo. E aqui no líquido, o que vai ter? O teor de princípio ativo, principalmente pH, viscosidade, né? Então são alguns testes do controle de qualidade em processo. Então, por que se faz em processo? Imagine você pegar, né, 1 tonelada de mistura e preparar os comprimidos e descobrir só no final que deu errado, que o princípio, que por exemplo, não passou no teste de teor, o teor ficou acima, o teor ficou abaixo, ou não passou no teste de desintegração. Então é um prejuízo muito grande para a indústria. Então o que ela vai fazer antes de seguir a próxima etapa? Ver se essa mistura está uniforme. A mesma coisa aqui de uma formulação líquida, de um xarope, seja lá o que for. Primeiro, né, vai ter que ajustar essa mistura, ver se ela está realmente dentro da especificação antes de envasar. Então imagine, depois você só descobrir isso depois que envasou 1 milhão de frascos desse produto, né? E aí não passou no teste. Vou voltar tudo isso aqui para o reator para poder ajustar. Então esse ajuste, e muitas vezes tem idas e vindas no laboratório de controle de qualidade. Né, você vai, manda o pó, a mistura do pó, tira uma amostra, vai ao laboratório analisar. O teor de princípio ativo está abaixo. Aí ele vai ter que calcular quanto de princípio ativo, né? Vai ter um farmacêutico ali da produção, bem, o teor era dado 0,5 miligramas e
deu 0,4. Então, quanto é que eu vou precisar complementar, né? Eu vou ter que aumentar o quê? 20% aí do teor de princípio ativo, então vai ter o farmacêutico ali realizando o cálculo, vai novamente misturar e volta para o controle processo. Só segue para a etapa seguinte quando todos os parâmetros que são exigidos para esse produto em processo são atendidos. E aí sim, agora o produto está, ele atende o teor de umidade, ele atende o teor de princípio ativo. Aí ele vai para a próxima etapa, né? E aí ele chega aqui na próxima etapa. Deixa eu pegar outra corzinha. E aí você vai ter o quê? Você vai ter lá o comprimidinho, né? Ele vai comprimir, vai ter a forma final, ou a cápsula, tá? Então, aí acaba? Não, obviamente. Então agora a gente vai pegar o quê? Vai pegar amostras desse produto final antes, né, de ele ir para a embalagem primária, e novamente isso aqui vai para o controle de qualidade, né, do produto acabado, tá? Então a gente vai pegar esse produto acabado e vai realizar todos os testes. Teor de princípio ativo, novamente. Umidade não, umidade a gente faz na mistura do pó, né? Então aqui a umidade você já não faz mais. Mas você vai ver peso médio, desintegração, dissolução, a gente vai discutir todos esses testes durante a disciplina, tá? E aí sim, se esse lote atender todas as especificações, ele vai, né, vai ser envasado, ele vai, né, pro blister, ou, né, seja lá qual for a embalagem primária desses medicamentos, né, sólido. E eu vou ter que guardar o que, gente? Vou ter que guardar uma contraprova dele, tá? E aí eu pego uma contraprova aqui, do produto acabado. E aí eu vou ter que ter uma quantidade suficiente para realizar todos os testes com sobra. E guardo na minha casinha. Então, perceba, eu tenho a minha matéria-prima A na contraprova, a B, a C, o em processo, e aqui, principalmente, né, os mais importantes, que são as matérias-primas e o produto acabado. Beleza, aqui está aprovado. Vou guardar aí, pelo menos pelo prazo de validade do produto, né, do produto final. Mesma coisa aqui no reator, né? Vamos supor que eu produzi lá, né? Eu vou produzir um xarope. Aí eu vi que estava tudo ok. A gente percebeu que essa mistura estava ok, passou em todos os testes, fez todos os ajustes de princípio ativo, de viscosidade, valor de pH. Então, o pH deu fora da faixa, ele vai corrigir o pH. Ou acidificando ou alcalinizando. O teor de princípio ativo deu fora. Então, ele vai, se for o caso, fazer o cálculo para saber quanto de princípio ativo tem que adicionar para a mistura ficar na concentração correta. Ou a viscosidade não está adequada. Então, ele vai corrigir essa viscosidade. Uma vez que isso pode ir indas e vindas, isso pode passar dias dentro da produção. Tem produto que é mais crítico, né? Para que você não acerta de primeira. Não é igual uma receita de bolo que você vai lá, adiciona e dá tudo certo. Então, uma vez que atendeu todos esses requisitos do controle em processo, aí o produto ele vai o que? Ele vai para envase. Vai para envase e a envasa e a gente já libera? Não. Aí vai novamente para o controle de qualidade, outra amostra, né, para o controle de qualidade do produto acabado, tá? E aí, esse xaropezinho aqui, por exemplo, né, esse xarope, ele vai ter que, novamente, atender todos os requisitos. Então, atendeu todos os requisitos, que é o que a gente espera, né? Por isso que é importante fazer um controle de qualidade em processo bem feito. Esse produto é liberado e a gente também vai ter que ter o quê? A gente vai ter que ter uma contraprova. Então, a gente também guarda uma contraprova dele em um local específico, devidamente identificado, porque aí, se acontecer um problema dessa amostra, lá, desse produto, ou desse lote aqui de comprimidos, ou desse lote aqui de xaropes, ter alguma queixa, eu tenho como, inicialmente eu faço um rastreamento dentro do meu laboratório. O que eu vou fazer? Eu vou testar. Tá lá guardadinho, então eu vou pegar isso aqui e vou novamente submeter todos os ensaios. Vamos supor, submeti todos os ensaios e meu produto deu ok. A minha contraprova, né?
Aí, nesse caso, qual vai ser a discussão? Se realmente o processo de transporte e armazenamento não foram adequados e gerou essa alteração no meu produto, tá? E aí, obviamente, né, a Anvisa não vai confiar somente na minha palavra. Aí eu tenho que mandar uma contraprova dessa para quem? Para o órgão regulamentador. Então ele vai para um laboratório oficial. Então você tem que ter um laboratório oficial que vai analisar minha contraprova. Será que a Angélica está dizendo a verdade? Será que realmente o produto final dela está dentro dos parâmetros, dentro da especificação? E aí esse laboratório oficial vai ou não confirmar se eu estou falando a verdade, se a indústria está falando a verdade. Se sim, aí a gente, né, atribui provavelmente o problema de acondicionamento. Se não, aí tem uma discussão, né, ali para ver se realmente o laboratório se equivocou. E aí o laboratório, o que ele vai fazer? Eu não quero que isso se repita. Então ele vai o quê? Ele vai testar novamente isso aqui, ó, gente. Ele vai testar cada matéria-prima utilizada na produção. Por isso tem que estar identificado, porque ele não vai lembrar de cabeça. Ah, eu usei qual lote da lactose? Eu usei qual lote do paracetamol? Eu usei qual lote da carboximetilcelulose para esse produto? Por isso tem que ter tudo identificado e você tem que conseguir rastrear isso rapidamente. Então eu vou testar todo mundo. Eu vou testar todo mundo e aí eu vou ver, caramba, olha, aqui a gente viu que o problema estava vamos supor que isso aqui seja a lactose. E aí a gente vai, né, utilizar medidas corretivas. Então a indústria vai começar a prestar mais atenção nessa matéria-prima. E, obviamente, verificar quem foi que liberou essa lactose. E aí, por isso tem que estar tudo registrado, que de cabeça ninguém vai lembrar, né? Então, ele vai pegar todas as fichas de cada pessoa. A lactose foi reprovada, mas a lactose foi reprovada em qual parâmetro? Então, vai ver qual é o parâmetro. Quem realizou esse teste? Quem aprovou esse parâmetro? E aí você vai chamar na chincha. Então, você vai lá e vê o colaborador, né? Por isso que todo mundo tem que assinar, né? Você tem que colocar o horário que você realizou a análise, o resultado da sua análise, quem fez a análise. Porque numa hora dessas, é o que permite você rastrear e encontrar, bom, a gente está vendo que essa lactose aqui desse fornecedor está problemática, então pode ser que depois eu troque de fornecedor, né? Ou então esse colaborador errou na análise, enfim, ou então aprovou, e só que essa amostra, né, não foi uma análise criteriosa, ele assinou que estava ok, então nunca se sabe. Então por isso que a gente precisa fazer toda essa rastreabilidade para a indústria também prevenir, porque ó, é muito mais barato você prevenir erros do que você corrigir erros. Imagine o prejuízo para a indústria ter que recolher todo esse lote, né, que está aqui, né, o prejuízo financeiro e a imagem da empresa, né, e acima de tudo, mais importante, a saúde das pessoas, né? Será que essa não conformidade desse comprimido pode ter gerado alguma consequência para os pacientes? Então, isso é uma coisa, né, que tem que ser avaliada, principalmente o risco que você colocou essas pessoas, passivo até de indenizações, né, caso ali tenha algum dano a esses pacientes. Então, por isso que o sistema de garantia de qualidade ele está para isso, tem que estar tudo documentado e trabalhar mesmo, né, no foco preventivo, na prevenção das falhas, porque a correção ela é muito mais onerosa, né? Ela traz muito prejuízo para a indústria, tanto da imagem quanto prejuízo financeiro e o pior, pode trazer prejuízo sim aos pacientes. Então, basicamente, né, esse aqui é um resumo do que o laboratório de controle, né? A gente faz o controle da matéria-prima, do produto em processo e do produto acabado, né? Então, o tempo todo tem que haver uma comunicação do laboratório de controle de qualidade com a produção. Tá? Então isso aqui permite, né, que é a garantia, que é garantir a qualidade, né? Então, e a gente viu que garantia da qualidade está muito envolvida a questão, né, da documentação, de estar tudo documentado, tudo devidamente registrado, para que a gente consiga fazer o quê? Esse rastreamento. Então, eu vou dividir essa aula e a gente vai falar um pouquinho agora, na próxima aula, do rastreamento externo.